Hoje quero falar com você sobre a verdade que transforma as nossas vidas. Existe uma verdade que tem o poder de transformar nossas vidas, de mudar a nossa vida para sempre, e mudar para melhor, da água para o vinho. Mas quando falamos de verdade, hoje você já pode ter ouvido falar isso que eu vou dizer aqui, nesse momento, em algum lugar. Quando a gente fala de verdade hoje em dia, não sei se você já percebeu, mas a verdade virou algo quase que relativo para algumas pessoas. Você já percebeu isso? Tem gente que fala assim, eu tenho a minha verdade, então eu vivo aqui na minha verdade, você tem a sua verdade, aquele outro tem a verdade dele. E a verdade, na opinião de muitas pessoas aí, virou algo relativo e fica difícil, né? Porque se você relativiza a verdade, e aí? O que é a verdade, o que é mentira? Como identificar o que é verdade e o que é mentira, não é? Para que a gente não venha cair em engano. E o fato é que a verdade, se você parar para pensar e analisar, a verdade, ela é excludente. Você já parou para pensar nisso? A verdade é excludente. Percebam uma coisa. Eu vi uma vez um vídeo, alguém me enviou esse vídeo, de um professor dando aula numa faculdade. Não sei se era um filme, era uma tirinha de um vídeo que eu achei muito interessante. E esse professor disse o seguinte, quanto é 2 mais 2? E uma pessoa respondeu, 2 mais 2 é 4. E esse professor disse o seguinte, mas se eu quiser que seja 5, pode ser 5? E a pessoa falou, não pode ser 5. Ele disse, mas se não apenas eu quiser, mas se todo mundo quiser que seja 5, pode ser 5? Ela, não pode. Aí ele falou, mas e se eu sentir que é 5? E não apenas eu, mas muitas pessoas, o mundo inteiro, as pessoas querem que seja 5. Será que não pode ser 5? E essa aluna disse, não pode ser 5, 2 mais 2 é 4. E ele olhou para ela e falou assim, olha, mas você não pode ser um pouco flexível? Você está sendo muito fundamentalista, intransigente. Seja um pouco flexível. Ora, todo mundo quer que seja 5. Será que não pode ser 5? Seja flexível. E ela falou, não pode porque não é a verdade. A verdade é que é 4. Então ele disse, veja, a verdade é excludente. Se 2 mais 2 é 4, qualquer outro resultado para essa operação está excluído. Se a verdade aqui é 4, o 5, o 6 ou qualquer outro resultado para essa operação não é verdade. Ele disse para ela, você consegue perceber? Não é por sentir, querer ou porque todo mundo quer. A verdade, ela é um fato e ela exclui um monte de outras coisas que são mentiras. Mas o mundo hoje, você já deve ter percebido com suas vãs filosofias, muitas pessoas entendem que a verdade é algo relativo e que cada um tem o seu, mas isso é um caminho perigosíssimo. Isso é uma mentira para enganar, na verdade, aqueles que não conhecem a verdade. Embora muitos aí fora queiram relativizar a verdade, eu posso garantir para você, pela palavra, que a verdade é pura, ela é precisa, ela é imutável, independente de a gente sentir ou da pessoa sentir, concordar, aceitar ou não. A verdade, ela é pura, ela é imutável. E biblicamente falando, a verdade não é um conceito, a verdade não é uma filosofia, a verdade não é uma religião, a verdade é uma pessoa. E o seu nome é? Jesus. A verdade é uma pessoa, biblicamente falando, a verdade é uma pessoa e o seu nome é Jesus. Embora para muitos aí fora que insistem em seguir as filosofias e cosmovisão de um sistema que está caído, a Bíblia diz que o sistema do mundo, o mundo jaz no maligno. Não há nada nesse sistema do mundo que preste para a gente, para nós, filhos de Deus. Enquanto muitas pessoas vivem ainda acreditando e se deixando enganar por vãs filosofias, é preciso que você e eu, nós que somos filhos de Deus, é preciso que nós possamos blindar a nossa mente e o coração quanto a essa moda que está por aí e abraçar a verdade da palavra. A verdade é uma pessoa e o seu nome é Jesus. Vocês estão compreendendo? A verdade é pura e imutável.
Veja o que diz o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, diz assim a Bíblia: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, quando eu digo que, biblicamente falando, a verdade é uma pessoa e o seu nome é Jesus, é porque a Bíblia diz isso. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida. Então, qual é a verdade na qual nós precisamos, como filhos de Deus, estarmos estabelecidos? Em que verdade nós devemos agora fundamentar a nossa vida? A verdade de quem Jesus é e de quem nós somos nele. Ele é a verdade. O que eu quero dizer para você é que quando você precisar ponderar sobre algo, pensar sobre algo, se é uma estratégia que está querendo te enganar acerca da verdade, relativizando a coisa, o seu crivo é o que Jesus diz sobre isso. Porque Ele é a verdade. O que a palavra de Jesus diz sobre isso? E eu quero convidar você nessa noite a crer que a vontade de Deus é boa e perfeita para você, em Cristo Jesus. Não tenha medo de escolher ficar com a verdade, que não é relativa como a modernidade e o sistema caído do mundo diz. A verdade é pura e imutável. Seu nome é Jesus. Você pode dizer: Jesus é a verdade. É isso aí. E é essa verdade que a gente precisa ter bem estabelecida em nossas vidas. O Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 e 32, a Bíblia também diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu digo para vocês que a verdade não é uma religião, a verdade não é um conceito ou uma filosofia, é uma pessoa, é o próprio Jesus, esse texto deixa muito claro isso. A Bíblia diz que Jesus está falando com judeus que já havia crido nele, mas que ainda demonstrava que estavam muito presos ainda à religiosidade, querendo encontrar a verdade na religião judaica, na religiosidade. Eles precisavam abrir mão de diversas coisas para mergulhar na verdade que é Jesus. Jesus diz para eles claramente: vocês precisam ser libertos genuinamente. Isso só vai acontecer quando vocês conhecerem a verdade. Eu sou a verdade. Vocês estão compreendendo isso? A verdade não é uma religião. Pastor, não é a religião evangélica? Não, não é uma religião. Não é religião evangélica, católica, espírita, ou seja lá o que for. Nós não somos religiosos, você sabe disso, não é? Ah, pastor, mas a religião católica tem muitos problemas, a espírita também, a evangélica também. A religião não pode fazer nada por você. Você precisa conhecer e mais conhecer Jesus. Amém, gente? O evangelho não é religião. O evangelho, diz a Bíblia, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus não veio estabelecer uma religião, mas um relacionamento que nós podemos ter agora de pai e filho com Deus através dele, através de Jesus. Amém? Jesus é a verdade. Jesus é a graça. Jesus é a vida, Jesus é a palavra. A Bíblia diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi esse que se fez carne e habitou entre nós? Cheio de graça e cheio de verdade. Seu nome é Jesus. E como filhos de Deus, como novas criaturas que somos, nós cremos firmemente que a palavra de Jesus é a verdade. E nós amamos andar nessa verdade. Vocês estão entendendo isso? Você pode dizer isso: eu amo andar na verdade da palavra de Jesus. Não nos deixamos amoldar pelas vãs filosofias do mundo. Não tomamos a forma desse sistema do mundo que está caído. E você precisa estar atento e perceber que muitas vezes é sutil, gente. Mistura-se verdades com mentiras em algumas filosofias, e conceitos parecem até bonitos e bons, e tentam enganar as pessoas, mas você precisa estar firmado na palavra, na verdade, para não se deixar enganar por nada. Vocês estão compreendendo isso? Por exemplo, tem muitas pessoas que adoram dizer que todos os caminhos levam a Deus. Quantos já ouviram isso aqui?
Não parece uma filosofia bonita? Não parece uma crença bonita que une as pessoas? Que coisa linda! Todos os caminhos levam a Deus. Mas não é isso que a palavra diz. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso é excludente. Como toda verdade. A verdade é Jesus, e o único caminho que pode nos levar a Deus é Jesus. Imagina só, parece uma filosofia bonita, uma frase bonita, mas imagina só na prática, se eu disser para você: todos vocês estão convidados hoje para uma feijoada na minha casa. Todos vocês vão à minha casa, que eu preparei uma feijoada para que a gente possa comer e beber juntos. E eu digo para vocês: olha, mas não se preocupem, todos os caminhos levam à minha casa, ok? Vão por onde vocês quiserem, que vai cair na minha casa. Eu pergunto: vocês vão chegar na minha casa, gente? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Todos os caminhos levam à minha casa. Não vai dar certo. Todos os caminhos levam a Deus. Parece muito bonito, mas não é a verdade. A verdade é o que Jesus disse, e nós amamos andar nessa verdade. O caminho que leva a Deus é Ele, é Jesus. Amém? Não é religião, é Ele, é Jesus. E andar na verdade de Cristo é algo que está diretamente ligado a uma coisa que a Bíblia chama de renovação da nossa mente na palavra. Quer andar na verdade, quer conhecer a verdade, você precisa agora renovar a mente no que a palavra, que é a verdade, diz. Veja o que diz a carta aos Romanos. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou ler aqui algumas versões para que a gente possa tirar maior proveito desse texto. Veja o que diz a versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? Você pode dizer amém à palavra? Veja o que diz a Nova Versão Internacional, esse mesmo texto. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja o que diz a Nova Versão Transformadora. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdade, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vocês conseguem compreender? Por isso que eu trouxe essas 3 versões pelo menos. Os textos dizem: não vos conformeis, não tomem a forma desse mundo que está caído, perdido. Não se amoldem a esse sistema do mundo que está caído, perdido. Não imitem o comportamento desse sistema do mundo que está caído, perdido. Não se deixem enganar por vãs filosofias que querem distrair você e tirar você da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A verdade é que renovar a mente é um processo no qual nós tomamos conhecimento da vontade do nosso Pai e passamos a viver agora, a crer e a viver de maneira correta. Renovar a mente é isso, na palavra é isso. Porque quando nós nascemos de novo, nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos novas criaturas, recebemos uma nova identidade,
nos tornamos instantaneamente justiça de Deus em Cristo Jesus. O nosso espírito agora é um espírito com Deus, estamos unidos a Deus. Mas não sei se você lembra, mas quando você saiu da igreja no dia que você recebeu Jesus, não aconteceu nada com a sua mente. Não aconteceu nada com suas emoções, com a sua psique, com sua forma de pensar, os paradigmas que você tinha, os conceitos e preceitos que você tinha, que para você era verdade. Você saiu naquele dia da igreja, você se tornou instantaneamente uma nova criatura, mas na sua mente nada mudou. Por quê? Porque é nosso papel, veja, é nosso papel agora, renovem a mente de vocês. Onde? Na palavra. Por quê? Porque a palavra é a verdade. Então, esse processo de renovação da mente é um processo que nós vamos lidar com ele a vida inteira, pessoal. A vida inteira nós estamos aprendendo e renovando nossa mente na palavra. Eu preciso transformar muitas coisas na minha vida. E isso vem a partir da renovação da mente. Preceitos, conceitos, coisas, paradigmas que para mim eram uma verdade e que eu preciso aprender melhor com a palavra. Eu preciso deixar coisas para dar lugar ao que a palavra diz. E isso vem de um processo de renovação da mente. É através desse processo que nós renovamos a mente agora na palavra, que nós conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Uma vez que nós entendemos que uma vez que chegamos em Cristo Jesus, Ele nos tornou novas criaturas, o proceder da velha criatura não pertence mais a nós. Deus tem uma vida nova para a gente. E essa vida nova está na palavra, está na verdade. E é conhecendo, descobrindo essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus, que nós vamos passar agora a agir, viver cada vez mais de forma correta. Amém, gente? O processo de renovação da mente é esse processo. Passamos uma vida inteira renovando a mente na palavra. Por isso a importância de ir à palavra. Por isso a importância de estarmos juntos aqui congregados, aprendendo da palavra. E não apenas no domingo, mas durante a semana você buscar a verdade na palavra. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para quem? Para os seus filhos. Quantos filhos eu estou vendo aqui? Quantos filhos eu posso ver? Você é filho de Deus? É isso aí, você é um filho profundamente amado. Creia nisso. A vontade de Deus para a sua vida é que você ande na verdade, não nas mentiras das falsas filosofias que estão aí fora. Tomem cuidado com o que vocês ouvem. Tomem cuidado a quem vocês emprestam os ouvidos, porque muitas vezes sutilezas que você não consegue perceber instala uma forma de pensar, um paradigma, e você sem perceber, você vai meio que tendendo para uma filosofia que é um sofisma. Sabe o que é um sofisma? Sofisma é uma verdade misturada com mentira. Parece bonito, tem até uma verdade no meio ali, mas ela está deturpada. Parece, mas não é a verdade completa, absoluta. Você precisa ter cuidado com isso. E como você pode se blindar a sua mente nisso? Observando o que diz a palavra de Jesus. Amém, gente? Se você observar nesses textos, ele traz a palavra, o apóstolo Paulo traz a palavra rogar e a palavra transformar. Rogar é pedir, solicitar com insistência. É insistir na coisa, sabe? É falar com insistência. Eu rogo a vocês. Não é apenas eu peço, eu rogo a vocês. Tamanha a importância da coisa. Pastor, eu aceitei Jesus tem muito tempo e até hoje não vi mudar nada na minha vida. Meu comportamento, minha forma de agir, falar, pensar. Você não consegue perceber que não é essa boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida? Deus quer que através da sua palavra, você agora não se amolde ao mundo, mas se amolde à verdade, que é Cristo Jesus. Amém? E nessa caminhada a gente vai aprendendo com Ele. E todos os dias nos tornamos cada vez mais semelhantes a Jesus em pensamentos, palavras, atitudes, em ações. Amém, gente? Paulo diz, eu rogo a vocês, tamanha a importância. É importante que todos nós que estejamos aqui, nós possamos entender que a gente precisa renovar a nossa mente na verdade, na palavra. E abrir mão, mesmo que seja um paradigma instalado há muitos anos. Parecia ser uma pura verdade. Mas ao se deparar com a palavra, você percebeu, alguém está errado aí.
Quem você acha que está errado? A filosofia e o paradigma que você aprendeu ou a palavra de Jesus? Alguém tem que ceder. É a palavra de Jesus que vai ceder? Posso garantir para você. A palavra de Jesus é imutável, perfeita. A gente precisa ceder a ela. Faça isso, isso vai ser uma bênção para a sua vida. Sabe por quê? Embora você ache que o teu modo de pensar, agir, viver possa ser o melhor, Deus sabe que o que Ele tem para você é melhor. Não sei se você sabe, tá? Mas vou te avisar aí, quem sabe alguém nunca te falou isso, ou você nunca pensou isso. Então vou avisar você, Deus sabe mais do que você. Sei lá, né? Vai ver, tem alguém que acha que sabe mais do que Deus. De vez em quando a gente encontra uns bonzões aí, né? Tem muita gente que se acha, né? Mas deixa eu lembrar para você, olha, Deus sabe mais que você, meu amigo. Deus sabe mais que você, minha amiga. Então, embora você ache que seu paradigma, sua forma de pensar é a melhor, quando confrontado com a palavra, você vê que alguém tem que ceder, creia. O que Deus tem para você é muito melhor. Ele vê na frente, você não consegue saber. Ele vê muito na frente. A Bíblia, inclusive, diz que assim como os céus são mais altos do que a terra. Não é isso? Os caminhos do nosso Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do nosso Deus são mais altos do que os nossos. A melhor coisa que nós podemos fazer é ceder à verdade da palavra. Abandone toda e qualquer filosofia mundana. Ela só vai querer te levar para sofismas e mentiras. Fique com a verdade, que é imutável, que é pura. A verdade é Jesus. Eu rogo, tamanha a importância. E a palavra transformem-se, metamorfo, no grego, que significa mudar para algo completamente diferente. Não sei se você já parou para pensar, mas em Cristo nos tornamos uma nova criatura. Em Cristo nos tornamos novas criaturas. Recebemos uma nova identidade, que não tem mais nada a ver com o velho homem destituído, separado, caído, condenado, amaldiçoado. Veja, o velho homem, qual era a identidade dele? Caído, separado, destituído, amaldiçoado, condenado. Era assim que ele vivia. O novo homem agora, filho profundamente amado, altamente favorecido, grandemente abençoado, plenamente perdoado, plenamente curado em Cristo Jesus. São coisas completamente diferentes. E a forma com que a gente agora vive e anda, age, pensa, com base no que a gente era uma forma, com base no que nós somos hoje, é outra completamente diferente. Metamorfo. Como que acontece isso? Dando espaço para a palavra em nossos corações, em nossa mente, renovando a nossa mente na palavra. Por isso que a nossa mente é um grande campo de batalha, você sabia disso? Tem um monte de gente preocupada em orar para quebrar o poder do diabo, dos demônios. Gente, o poder do diabo, dos demônios, do inferno inteiro, foi quebrado em Jesus naquela cruz. A Bíblia diz que na cruz Jesus os humilhou, os expôs ao vexame público, triunfando sobre eles. A igreja não é um exército de luta, mas um exército de ocupação, que avança a partir da vitória de Jesus. Amém? O diabo só tem poder na vida daquele que não sabe quem é em Cristo Jesus. Ele mente, ele é o pai da mentira. Mas aquele que sabe quem é em Cristo Jesus, ele sabe que não tem lugar nessa vida. Ele não tem poder na vida de você, na sua vida. Você que é filho de Deus, amém? Você que está em Cristo Jesus. Você está entendendo? O verdadeiro campo de batalha onde é? Aqui, ó. Por isso que ele lança dardos inflamados. Por isso que, ao ouvir vãs filosofias, paradigmas, pensamentos, pensadores, filósofos, ativistas que parecem lindas as coisas que eles falam, na sua mente, se você deixar aquilo entrar, ele vai ganhando força e criando raízes e vai te levar a viver da forma errada. Como você pode blindar a sua mente em relação a isso? Encharque a sua mente e o seu coração de quê? Da verdade que é a palavra. E aí, se você perceber, o texto de Romanos fica: portanto, irmãos, rogo-lhes
Ou seja, peço-lhes insistentemente, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Ou seja, permita que em Cristo agora, em Deus agora, você se torne uma nova criatura completamente diferente da velha criatura, através de um processo chamado de renovação da nossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa na mente. Você foi salvo, agora tem um processo que começa na mente. Sem mudança de pensamento, não há transformação de fato. Sabiam disso? Veja o que diz Provérbios 23, versículo 7. Veja o que diz esse texto. Assim como você pensa em sua alma, assim você é. Já viu aquela pessoa, eu sou derrotado, eu não sirvo para nada? Ela vai viver isso, é assim que ela é. Se você sabe, eu sou filho profundamente amado, eu sou favorecido pelo meu pai, eu sou aceito, eu fui qualificado em Cristo Jesus, assim você é. Assim como você pensa em sua alma, a sua psique, a sua mente, a sede de suas emoções, pensamentos, desejos, assim como você pensa, assim você é. Veja, por isso a importância e o termo que o apóstolo Paulo usa, eu rogo a vocês. Eu quero agora aqui parafrasear o apóstolo Paulo e dizer, eu rogo a vocês. Renovem a mente na verdade da palavra. Amém? Você que está em Cristo, você é o que a palavra diz que você é. Você possui o que a palavra diz que você possui. Você pode o que a palavra diz que você pode. Não são as circunstâncias que determinam sua identidade, mas a partir da sua identidade, você vai viver uma vida e as circunstâncias vão ser transformadas a partir da sua identidade em Cristo Jesus. Vocês estão compreendendo isso? É muito importante, você consegue perceber, assim como você pensa, você é. Diz a Bíblia. Aí você consegue entender o apóstolo Paulo dizer, eu não peço apenas, eu rogo a vocês. Por favor, gente, eu rogo a vocês, renovem a mente de vocês na verdade, para que vocês não sejam enganados por qualquer vento de doutrina ou filosofia que está por aí. Pastor, e como que eu posso fazer isso? Será que eu tenho que agora mergulhar em todas as filosofias e pensamentos ativistas por aí para conhecê-los bem? E uma vez que eu os conheci bem, eu agora vou, uma vez que eu entendi e conheci bem cada uma dessas vãs filosofias, eu agora vou ser blindado por ela. Você acha que é assim? Não. O que você precisa fazer é mergulhar na verdade, mais e mais na verdade que é Jesus. Uma vez estabelecido na verdade, qualquer mentira ou sofisma que chegar na sua mente, na sua vida, você vai poder identificar muito bem. De forma prática, para que você possa entender. Imagina uma pessoa que trabalha num banco ou trabalha num comércio e está muito acostumada a receber dinheiro, né, em cédula, em espécie. Isso está cada vez menos usual, né, com a digitalização, Pix e débito, crédito com cartões. O dinheiro vivo está cada vez menos usual, né, mas ainda tem muita gente que usa. E as instituições financeiras e comércios, eles precisam estarem atentos, né, para não receberem o quê? Cédulas falsas, não é isso? Durante muito tempo, muitos comerciantes e gerentes de banco, se você for ler algumas experiências em relação a isso, você vai ver que durante um tempo a preocupação era, vamos entender qual o golpe que está na praça para que a gente possa estudar o golpe e se blindar contra esse golpe. Mas você consegue entender que isso é uma prática que não é muito eficaz? Porque você estuda o golpe X hoje, aprende ele, amanhã tem o golpe Y. E depois o golpe Z, e depois o M, o N, e assim vai. O golpe nunca acaba de mudar. Imagina se você ficar sempre querendo estudar a mentira, a falsificação, para poder se blindar e entender, né? Isolar a verdade. Isso nunca acaba. Agora veja, se você se dedicar
Se você se dedicar, vou agora estudar a nota verdadeira, mas eu vou entrar a fundo nela. Eu vou estudar tanto a nota verdadeira, tanto como que funciona as características da nota da cédula verdadeira, que quando aparecer qualquer que seja o golpe, eu vou identificar facilmente, porque eu sei muito da verdade. Vocês estão compreendendo? Isso é eficaz. Você não precisa conhecer as vãs filosofias, aprender, estudar mais elas para se blindar. Estude mais e mais e mais da verdade, porque cheio da verdade, qualquer vã filosofia, quando bater na sua mente, vai ser expurgada. Expurgada. Vai ser expurgada. Vocês estão entendendo? Faz sentido isso? Então vá à verdade. Por que é importante blindar a nossa mente na verdade? Sabe por quê? Pessoal, pensamentos geram ações. Lembra? Tudo começa no pensamento. Assim como você pensa, você é. Pensamento gera ações. Se você pensa, entende que você é filho, você age como filho. Você entende isso? Se você pensa, não, eu não sou um filho, eu sou um miserável pecador, Deus não me ama, você vai agir dessa forma. Pensamentos geram ações. Ações repetidas geram hábitos. Hábitos moldam nosso caráter. E o caráter direciona nosso destino. Não tenha dúvida disso. Tudo começa onde? Na mente. E aí eu volto de novo para a palavra de insistência do apóstolo Paulo. Eu rogo a vocês, renovem a mente na verdade. Amém? Sabe por quê? Porque crer de forma correta te levará a viver de forma correta. Crer de forma errada vai te levar a viver de forma errada. Pastor, como assim? Eu sou salvo e eu vou perder a minha salvação? Não é isso que eu estou falando. Quantas pessoas são salvas? E a salvação é pela graça. Mediante a fé em Cristo Jesus, não tem a ver com o seu mérito, com sua performance e com o seu trabalho. Mas quantas pessoas são salvas, receberam Jesus, são salvas pela graça, mas vivem uma vida miserável, muito aquém do que Deus planejou para elas. Eu estou falando de viver uma vida superabundante, uma vida realmente feliz. Crer de forma correta e deixar essa verdade entrar na sua vida vai te levar a viver de forma correta. E esse viver de forma correta, pautado na verdade, é a boa e perfeita vontade de Deus para nós que somos seus filhos. Vocês estão entendendo? Da mesma forma, gente, crer de forma errada, crer em mentiras, vai nos levar a viver de forma errada. Por isso a importância. Ao renovar a nossa mente na palavra, nós vamos, à medida que crescemos e amadurecendo, nós vamos deixando as velhas práticas do velho homem, vivendo cada dia mais em novidade da vida de Cristo em nós. Vocês estão entendendo? À medida que a gente vai crescendo. De forma prática, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus não gosta de tudo que você e eu fazemos. Você sabia disso? Deus não gosta de tudo que nós fazemos. Tenha consciência disso. Por quê? Quantos aqui podem dizer que não precisam ser trabalhados e transformados em nenhuma área da vida? Você já é aquele anjinho com a auréola aqui aparecendo na cabeça. Oh. Todos precisamos, em alguma área da vida, ser transformados. Todos precisamos. Deus sabe que tem coisas em nós que Ele não gosta. Mas Ele também sabe que a gente está na caminhada sendo transformado. Ele sabe, Ele não gosta de tudo que eu faço. Ele não gosta de tudo que você faz, mas Ele sabe que você e eu, nós estamos numa caminhada de transformação todos os dias. E você sabe quem é o motor dessa transformação? É o amor dele, é Ele mesmo em nós. Não é na nossa força, no nosso esforço. A gente já tentou pela nossa força e não deu certo, não é? Agora a gente abre o coração para a graça e renova a nossa mente na palavra, e Ele nessa caminhada vai trabalhando na nossa vida. Esse processo vai durar a vida inteira. Bem-vindo, esse processo vai durar a vida inteira. Mas é um processo maravilhoso de aprender com o nosso Pai. E todos os dias, renovamos a nossa mente amadurecemos e vamos deixando de lado as velhas práticas.
do velho homem caído, para viver a novidade de vida em Cristo Jesus. Você crê nisso? Essa é a boa e perfeita vontade de Deus para nós, seus filhos. Efésios no capítulo 4, veja o que Paulo diz a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, veja, não mais andeis como também andam os gentios, está vendo? Não andem igual, não andem igual às pessoas que estão nesse mundo aí perdidas, eles estão perdidos. Não andem mais igual aos gentios, não andem como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Ora, recebemos a vida de Deus, imagina a gente viver alheio à vida que recebemos dele. Não andem como eles, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração deles, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, o que é isso, gente? Quanto ao trato passado, ou seja, quanto ao modo de viver no passado, quanto à nossa forma de pensar de viver no passado, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo suas concupiscências, do engano, dos sofismas, das mentiras, não é? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, veja, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. É isso aí, graças a Deus. Em justiça e retidão, procedentes da onde? Da verdade. Da filosofia? Do ativismo? Do sistema do mundo? Dos paradigmas do mundo? Não, da verdade. Mas que verdade é essa, pastor? Cada um tem a sua, você já aprendeu. Da verdade que é Cristo, e essa verdade não é relativa. Ela é pura e imutável, como a verdade é. Não vá atrás dessas pessoas que pensam dessa forma, elas estão sendo enganadas. Uma alma saudável é aquela que anda na verdade, que é influenciada pela verdade. Veja o que diz a palavra na terceira carta de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim a Bíblia: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha só, desejo que você tenha saúde em todos os aspectos, assim como é saudável a sua alma. Agora veja o segredo da alma saudável, da psique saudável, da mente saudável. Veja o segredo. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Veja só, o segredo da alma saudável é a alma que se deixa influenciar e que escolhe andar na verdade. Meu irmão, abra mão de tudo, que quando você confronta com a verdade da palavra, abra mão. Abra mão. Quando você compara com a verdade da palavra, isso choca com a palavra. Fique com a palavra. Por mais que você não entenda no princípio, no início, creia pela fé. A vontade de Deus é melhor para você. É melhor. Pare de bater cabeça. A vontade de Deus é melhor. Se submeta. A vontade de Deus, ela é melhor. Ele sabe mais que você e Ele te ama. Você está bem guardado nas mãos dEle. Ele tem um plano que é melhor para você. E o texto diz: não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Vou usar essa frase aqui para dizer: qual é o pastor, né, que não tem a alegria de ver, né, de andar na verdade e ver que tem uma igreja que ama a verdade, que anda na verdade, que não está impregnada de paradigmas e filosofias de um mundo caído, mas que ama a verdade. Pelo contrário, tem a sua mente blindada contra essas coisas que estão aí destruindo a vida de famílias inteiras por aí.
Amém, gente? Sabe qual é a melhor forma de vivermos isso? Sabe qual é a melhor forma de vivermos essa alma, essa psique saudável? É a exposição à verdade. Por isso você está aqui. A exposição à verdade, ouvir a verdade, estar exposto à verdade. E aí eu aproveito para falar uma coisa. Muitas vezes somos muito religiosos porque às vezes recebemos na igreja pessoas diferentes, pessoas que estão ainda num processo de transformação, de mudança. E a gente se incomoda, né, muitas vezes, de ver uma pessoa às vezes sentada do seu lado, mas na sua forma de pensar, você vê essa pessoa, ela não demonstra ter o caráter de Cristo, a vida de Cristo. Você nem sabe, ela está em transformação, ela está num processo ainda de mudança. E você às vezes julga, e você às vezes exclui. Quero dizer uma coisa para você: a porta dessa igreja está aberta a todo tipo de pessoa. Todas as pessoas. Eu digo para você, aquela pessoa que tem um comportamento que você sabe que não é bom, pela palavra você sabe que é errado, que não é a melhor vontade de Deus para a vida dela. Imagina se ela entrar por aqui e começar a conviver com a gente e a gente excluir essa pessoa. Será que é esse o caminho? Eu digo para vocês, lá fora, essas pessoas têm alguma chance ou aqui dentro expostos à verdade? Elas têm uma chance aqui dentro expostos à verdade. Porque essa verdade não é o nosso dedo apontando, você está errado, vai para o inferno, tem que mudar isso. Não é. Isso só vai trazer mais frustração e raiva. Mas deixa ela aí exposta à verdade. Você vai ver a verdade. Quando entra na vida da pessoa, essa verdade transforma essa pessoa. A forma de pensar, de agir. E aí, o corpo e as atitudes vão refletir o que aconteceu por dentro primeiro. Com a religião é o contrário. Você já viu como é que é a religião? Fizemos um apelo e a pessoa aceitou Jesus hoje. No domingo seguinte, alguém já chega para ela: olha, com esse cabelo não, tá? Com essa roupa não, com essa forma de falar não. Inclusive a gente quer que você diga glória a Deus, aleluia, impostando a voz para ficar bem espiritual. Vista agora esse terno, não pode cortar o cabelo assim, não pode. A religião faz isso. E aqueles que se submetem até conseguem viver essa vida assim por um tempo, mas não conseguem por muito tempo, porque se torna um fardo pesado. Porque elas estão sendo levadas a uma mudança exterior. Por dentro não aconteceu nada. Um sepulcro caiado. A religião provoca isso. A religião é o dedo apontando, é a regra. Não pode, não pode, não pode, ou pode. Por isso as pessoas excluem, são excluídas. Por isso muitos abandonam a igreja. Eles não querem abandonar Deus. Eles abandonam a religião porque não aguentam. A religião é esse fardo pesado. Evangelho nunca foi isso. Pastor, o que eu posso fazer então quando eu percebo tal coisa? Ore por ele. Ore por essa pessoa para que ela possa abrir o coração, para que a verdade da palavra possa convencer ele de que Deus tem um plano melhor para ele. E é aqui exposto a verdade que o Evangelho, que é poder, eu creio que o Evangelho é poder de Deus. Enquanto eu prego aqui, eu não tenho ideia do poder que está sendo manifesto na vida de vocês, na minha vida, na vida da igreja. Eu não tenho ideia, mas eu sei que é grandioso. Eu sei que é grandioso, porque o Evangelho é poder. É poder. Então pensa nessa pessoa que você diz, olha, ela está completamente errada. Pensa nela aqui recebendo desse poder. Não é de fora para dentro, de dentro para fora Deus vai começar a fazer algo. E com o tempo, isso vai refletir na alma e vai refletir no corpo e no comportamento. Mas a gente fica, incomodado. A igreja está aberta para todas as pessoas. Você é bem-vindo. Você que me ouve aí, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus na sua vida, é para você. Deus ama você incondicionalmente. Ele é por você. Ele te ama tanto que entregou seu Filho Jesus para pagar pelos seus pecados. Deus te ama. Deus está do seu lado hoje. Deus te abraça. Receba o amor de Deus aí na sua casa. Amém, gente? A melhor forma é estar exposto à verdade. Não somos religiosos. A gente ama a verdade. Nós somos buscadores da verdade. Essa verdade é que vai transformando. E tem mais. Eu quero dizer uma coisa, te lembrar uma coisa. Você que está olhando para essa pessoa que parece estar muito longe do padrão de Jesus,
Eu quero dizer para você que está olhando para ela, excluindo e julgando essa pessoa, eu quero dizer para você, adivinha quem também precisa ser transformado? Você e eu. Então, deixe Deus trabalhar. Como é que esse trabalho acontece? Pela renovação da mente na palavra, pela exposição da palavra e pela ação do Espírito Santo. É assim que vai acontecer. Amém? Concorde com a palavra, abra o coração para a palavra, abra mão das vãs filosofias, se entregue a Deus. Você tem a mente de Cristo hoje, sabia disso? 1 Coríntios 2, versículos de 14 a 16, a Bíblia diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós, veja essa afirmação, mas nós temos a mente de Cristo. Eu gosto disso, levante a sua mão, como meu irmão ali fez, diga, mas eu tenho a mente de Cristo. Tem gente fazendo assim, diga, eu tenho a mente de Cristo. É isso. Creia dessa forma correta. Você hoje tem a mente de Cristo. A mente de Cristo vai te conduzir à verdade da palavra. Abandone todo o resto. Não é no seu esforço, não. Você vai ver. Só abra espaço para a palavra e deixe ela fazer. Você vai ver. Você já deve ter percebido. Na caminhada da vida você olhar, caramba, eu nem percebi, eu abandonei tal coisa. Hoje eu não sinto mais vontade disso. E eu nem percebi. Eu tentei tanto, me esforcei tanto e não deu certo. Mas quando eu só me entreguei a Deus, cara, hoje eu não sinto mais nem vontade de fazer o que eu fazia antes, que me prejudicava. E você pode dar glória a Deus e dizer, obrigado, Pai, pela lavagem da sua palavra. A verdade faz isso. As mudanças externas, normalmente fomentadas pela religiosidade, não mudam o interior. Mas quando a palavra entra, aí sim somos transformados de dentro para fora. E fatalmente isso vai se refletir no exterior. Fatalmente, de dentro para fora isso vai se refletir no exterior. Então quando você olhar para alguém e dizer assim, poxa, mas eu estou vendo que ele está muito aquém do que eu sei que é a vontade de Deus para a vida dele, ao invés de apontar, excluir, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Às vezes Deus já está trabalhando de dentro para fora. Você não viu ainda, porque é de dentro para fora. Você está só julgando. Você não viu ainda isso refletir fora. Mas já está sendo feito um trabalho maravilhoso por dentro, sabe? Só que é o seguinte, olha só que interessante. A mudança exterior, ela é rasa. Ela é rasa, superficial. Mas a mudança que Deus faz de dentro para fora, ela é firme. Sabe, como raiz que vai sendo criada, raiz que vai criando na verdade. Aí sim, quando você vê o fruto dessa pessoa aparecer, ninguém consegue mais demover ela deste lugar. Ela está firmada na verdade. Assim é você, em Cristo Jesus. Você pode dizer amém a isso? Assim é você em Cristo Jesus. Sabe qual é a força que você precisa para isso? O amor de Deus é a força que você precisa para isso. O amor de Deus é a força que você precisa para isso. Veja o que diz 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quantas são as pessoas que olham para esse versículo e pregam e ensinam de forma completamente torta? Esse é um dos versículos dos mais mal interpretados em diversas pregações e púlpitos. Porque a pessoa lê isso e diz para a audiência, diz para as pessoas: se você ainda ama o mundo e gosta das coisas que estão lá no mundo ainda, Deus não te ama. Porque o texto diz, o amor de Deus não está nele.
Então, se você está muito apegado, pode ter certeza, Deus não te ama. Pelo contrário, Ele está na esquina pronto para te pegar e acabar com a sua vida, destruir você. Mas se você prestar atenção no texto, leia com calma. Veja, leia comigo. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém ainda está muito apegado, ainda ama muito o mundo, é porque o amor do Pai não está nele ainda. Sabe o que isso significa dizer? Ele ainda não entendeu o quanto é amado. Ele precisa ouvir mais sobre o quanto é amado pelo Pai. Porque quando ele assimilar, aprender sobre o amor do Pai, ele não mais vai querer as coisas que estão lá fora. Sabe por quê? Esse amor é tão grande, tão grande, que nos constrange a querer viver perto do nosso Pai. Você entendeu que não é a Bíblia dizendo que Deus não ama? Meu irmão, pelo amor de Deus, é simples refutar isso. Deus te ama tanto que Ele deu o seu Filho para morrer em seu lugar. Como dizer que Deus não ama alguém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um erro horrível dizer que Deus não ama alguém e usar esse texto ainda para isso. O que o texto quer dizer é que essa pessoa que está muito apegada às coisas lá fora é porque ainda não entendeu o grande amor de Deus. Quanto mais revelação você, essa pessoa, tiver do quanto é amado, menos essa pessoa amará o sistema do mundo, suas vãs filosofias, sofismas e mentiras. Sabe por quê? Ao conhecer e mergulhar nesse amor, que é maravilhoso, incondicional, não tem nada igual no mundo, no universo, não tem nada igual na história. O prazer dessa pessoa mergulhada nesse amor vai ser a nova vida que recebeu em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo isso? Você entendeu o texto? Significa que o amor do Pai não está naquela pessoa ainda como uma revelação para ela. Então, quer uma oração? Quando você vê alguém assim, ore dizendo: Pai, revela mais e mais do seu amor para ela. Revela mais ou mais o quanto ela é amada. Porque uma vez percebendo que essa pessoa é amada, ela vai automaticamente querer grudar-se a esse amor. E com isso ela vai deixando as vãs filosofias e mentiras. Vocês estão compreendendo? Escute aqui para terminar. Seu Pai te recebe da forma que você está. Deus recebe todos da forma que está, da forma que chega. Veja o que eu estou falando. Deus recebe todos da forma que está. Não precisa se esconder dele, não precisa ter vergonha dele, não precisa colocar uma máscara para simular. A religião exige tais coisas. A pessoa aparece no outro domingo com uma máscara, né? Falando como as pessoas querem, vestindo como os outros querem. É uma máscara. Não é isso? Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho de verdade, você não precisa ter medo do seu Pai. Você não precisa se esconder dele. Ele te recebe do jeito que você está. Não precisa usar uma máscara para dissimular. Ele te recebe do jeito que você está. Escute aqui, ele conhece todos os seus defeitos. E ainda assim te ama incondicionalmente. Vou falar para vocês aqui. Seu Pai conhece todos os seus defeitos. E ainda assim te ama incondicionalmente. Vou falar para vocês aqui. Seu Pai conhece todos os seus defeitos. E ainda assim te ama incondicionalmente. Ele não gosta de tudo que a gente faz, mas ele sabe que a gente está numa caminhada de transformação e mudança todos os dias, na verdade. Deus recebe você, cada um que entra por aqui, da mesma forma, do jeito que essa pessoa está. Mas preste atenção numa coisa. Ele te ama tanto que ele não se conforma em ver você permanecer da mesma forma. Você entende isso? Ele nos recebe da forma que a gente chega. Mas ele nos ama tanto que ele não se conforma em nos ver vivendo a velha vida, os velhos paradigmas. Viver como o condenado, o destituído, o separado. Ele quer nos trazer
para uma vida nova que Ele tem para nós. Sabe, você já aprendeu, você não é salvo por obras. Nós não somos salvos por obras. Não há em nós obra que nos qualifique a salvação. Mas a Bíblia não diz uma coisa maravilhosa? Que Deus preparou de antemão obras para que andássemos nelas. Vocês estão entendendo isso? Ele nos recebe, Ele recebe cada um que entra nesse lugar da forma que está. E ama essa pessoa incondicionalmente. Mas Ele nos ama tanto que Ele não se conforma em nos ver vivendo as mesmas práticas. Ele é o motor, o amor dele é o motor, a palavra, a verdade é o motor que nós precisamos para ir abandonando, mudando a nossa mente e abandonando, mudando a mente e abandonando, e a nossa forma de viver agora, pensar, falar e agir, vai começar a florescer agora em verdade. Só assim nós vamos desfrutar de uma vida realmente feliz, guiada pela verdade, que não é relativa, que não nos conduz à mentira ou a erro, mas que é pura e imutável e que tem um nome. Seu nome é, bem forte em coro, Jesus. Graças a Deus por Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Você pode ficar de pé. Graças a Deus por Jesus, não é, gente? Graças a Deus por Jesus, não é, gente? Deus é bom demais. Deus é bom demais. Feche seus olhos. Paizinho, muito obrigado por Jesus. Obrigado por Tua palavra. Obrigado porque nós estamos enraizados nessa palavra. Obrigado, meu Pai, nós estamos firmados nessa verdade, na verdade da Tua palavra. Obrigado, Pai, nós recebemos da Tua verdade, nós vivemos nessa verdade, nós abrimos mão de todo paradigma. A gente abre mão de toda filosofia vã, de sofismas, de verdades misturadas com mentiras. Nós abrimos mão, Senhor, abrimos mão, Pai, e ficamos, nós recebemos, nós aceitamos, nós concordamos com a verdade da Sua palavra, porque a gente sabe que os Seus caminhos são mais altos do que os nossos, Seus pensamentos são mais altos do que os nossos. O Senhor sabe muito mais do que a gente, e a gente sabe que o Senhor tem o melhor para nós. Nós nos entregamos a Ti, Senhor Jesus. Nos entregamos a Ti, Senhor Jesus, todos os dias. Transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida todos os dias. Todos os dias, como diz a Tua palavra, até que a gente chegue à varonilidade de Cristo Jesus. Obrigado por Seu trabalho. Obrigado, Pai, porque a gente sabe que o Senhor não gosta de tudo que a gente faz, mas o Senhor ainda assim nos ama incondicionalmente. Obrigado por Tua compreensão, por Teu amor. O Senhor sabe que na caminhada nós estamos sendo transformados. Tem muita coisa que a gente precisa mudar ainda. Obrigado, Teu amor, Tua palavra, Teu Espírito Santo é o motor que nós precisamos para sermos transformados. Em nome de Jesus.